Agora eu quero contar para vocês que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês parece estar pacificado na Câmara. Só que tem algumas questões sobre a reposição do dinheiro que se deixaria de arrecadar com o aumento dessa isenção, que é algo que está ainda meio que gerando dúvida ali no relator Arthur Lira. Vamos conversar então com a André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Anelli. Exatamente isso, Evandro. Existe já um consenso de que não vai ser difícil aqui no Congresso Nacional, nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado, aprovar essa medida que é proposta pelo governo de aumentar a isenção da faixa do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A gente relembra que atualmente é isento de pagar o imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, que seria o equivalente a pouco mais de R$3.000. E esse aumento que é defendido pelo governo, então, como justiça social, o aumento da faixa de isenção é interpretado da mesma forma pela maioria dos congressistas. Só que fica a dúvida ainda de como deve haver a compensação dos cerca de 27 milhões de reais que devem deixar de ser arrecadados a partir do ano que vem pela União. De um lado, o governo federal propõe que seja, então, criada uma sobretaxa a todos aqueles que ganham mais de R$50.000 por mês, o equivalente a mais de R$600.000 por ano, aumentando ainda essas sobretaxas àqueles que ganham até mais do que esses valores. Só que, por outro lado, o Congresso Nacional não tem tanta certeza em relação à eficácia dessa medida, porque, de acordo com o próprio Ministério da Fazenda, são cerca de 140 mil pessoas aqui no país que estão atualmente nessa faixa de renda e existe a dúvida de que não seria, então, suficiente sobretaxar essa faixa pequena da população para compensar essa perda de arrecadação. Então, nesse momento, o Congresso Nacional está mais debruçado em fazer as compensações para que não haja nenhum tipo de prejuízo aos cofres públicos, para que não haja perda de arrecadação, mas, de um lado, então, já existe todo esse consenso de que é necessário, sim, aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Evandro. Anelli, obrigado pelas informações. Gustavo Segré, o relator diz, está pacificado, mas ainda tem dúvidas em relação à compensação. Isso te preocupa? Não, não me preocupa, desde que a compensação parta prioritariamente. Eu aceito, de novo, se você quer aumentar distribuição de dividendos, imposto sobre a renda ou sobre o emprego, como sempre fala a Maria, diminua o imposto sobre o consumo. E aí você compensa e não evita, ou não propõe, que pessoas que hoje geram emprego, que investem no país, que geram produção, pensem em sair do país. Já aconteceu. Lugares que colocaram, e vou citar o meu, Argentina. Na Argentina teve um monte de gente que colocaram imposto ao patrimônio, imposto à renda presumida, imposto aos bens pessoais, imposto, tudo que era imposto. Por quê? Na teoria, baseado no critério socialista de tirar de quem tem para dar para quem não tem, então era uma estrutura tributária que para a esquerda era possível. Mas hoje a gente consegue ver que pode ter uma diminuição de impostos, não apenas na isenção do imposto de renda, num monte de coisas, desde que o governo diminua o seu gasto. Se é um esforço compartilhado, eu acho que todo mundo vai estar de acordo. Mas quando você fala, não, eu vou fazer que você que está nos assistindo tenha uma vida melhor, e para isso eu vou fazer que Evandro tenha uma vida pior. O que tem a ver? Então eu vou refazer a pergunta para você. A partir do que temos até agora e da maneira como as coisas funcionam no Brasil, te preocupa? Não, me preocupa tudo o Brasil, como está funcionando agora. O imposto de renda é o que menos me preocupa. Me preocupa o aumento da dívida, me preocupa o aumento da carga fiscal, me preocupa um monte de coisas. Mas entendo que é uma situação necessária, concordo que é necessário um ajuste, mas esse ajuste não pode ser sempre daquele que produz. Senão a coisa está errada. E esse erro pode se pagar com perda de investimentos, perda de geração de emprego, e isso seria muito penoso para o país. Bom, o Anelli está conosco ainda, está conectado ainda? Dá para eu chamá-lo mais uma vez? Tá, é porque tem uma outra questão, viu, Gani, que é a divergência entre o que os municípios acham que deixarão de arrecadar com o que a Fazenda propõe. Porque os municípios, com o desconto da folha de pagamento dos servidores, eles também têm uma arrecadação.
Com o aumento da isenção, obviamente que isso impactaria também a arrecadação dos municípios. A questão é que o Ministério da Fazenda estima um valor com esse desconto, com esse aumento da isenção, e os municípios estimam outro valor. E é por isso que eu vou chamar o André Anelli mais uma vez, porque a estimativa dos municípios é 3 vezes maior do que a do Ministério da Fazenda, né, Anelli? Exatamente isso, Evandro. A gente começa então pelo Ministério da Fazenda. A estimativa é de 3 bilhões de reais de impacto para os municípios. Por outro lado, tem a estimativa da Confederação Nacional dos Prefeitos. Calcula em torno de 4 bilhões e 900 milhões de reais, o que representaria cerca de 60% a mais do que prevê então o Ministério da Fazenda. E aí a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, chega a um cálculo que apura, então, valores em torno de 9 bilhões e meio de reais, seria o equivalente a mais de 300% em relação ao Ministério da Fazenda. Então, são números totalmente em desencontro e com intervalos de diferença de valores que vão bem acima de qualquer erro percentual ou de qualquer erro que seria aceitável, de qualquer variação que seria aceitável do ponto de vista da matemática. A gente relembra ainda que no dia de ontem, o relator do projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, o deputado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez reclamações públicas em relação ao Ministério da Fazenda, pelo que ele considerou como demora para que sejam enviados os números da pasta a respeito, então, de qual seria o impacto financeiro não só para os municípios, mas também para a própria União e ainda números relacionados à possibilidade de compensação dessa perda de arrecadação. Arthur Lira tem dito que esses números fazem, então, a necessidade de que o Congresso Nacional ainda segure análises mais aprofundadas e, assim, acabe não se adiantando em relação à apresentação de alternativas, de propostas que podem dar, então, novos rumos para a compensação do aumento da isenção do imposto de renda. Evandro. Obrigado, Anelli. O Alangani, como é que você analisa, né, essa divergência de contas? Há uma dificuldade muito grande em se apontar um número exato daquilo que se perderá com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Por exemplo, é muito mais fácil numa empresa eu conseguir prever uma despesa do que uma receita. Por quê? Porque a receita eu dependo da demanda, do quanto os consumidores vão comprar. E a despesa? Não, é do meu controle. Se eu cortar lá 10 funcionários, eu sei exatamente o quanto que eu estou economizando. Por isso que você tem esses números muito divergentes. Então o município diz uma coisa, o governo federal diz outra coisa, provavelmente vai ter alguma instituição, alguma faculdade, enfim, que vai dizer outra coisa, vai falar que o número é muito maior. Não dá para saber. Né? Pode ser que seja menor, pode ser que seja maior. Não tem como garantir, porque a arrecadação ela é difícil, ela depende. Então, como é que se discute um projeto sem saber os impactos específicos? Então, é lógico que você tem que partir de algum estudo, ter alguma base, alguma ancoragem. Agora, seria muito mais produtivo, Evandro, a gente falar de um corte de gastos, porque o corte de gastos, aí sim, eu consigo garantir esta compensação pela perda da arrecadação. Agora, se eu colocar uma medida arrecadatória, eu não consigo garantir. Eu vou dar um exemplo. Voto de qualidade no CARF. O governo, segundo as estimativas do governo, era de bilhão. 55 bilhões. 55 bilhões. 55 bilhões. E foi 420 milhões. Quer dizer, mas não é que foi menor, mas foi infinitamente não deu 1%. menor. 1%. Então, eu só estou mostrando aqui como é muito perigoso imprevisível você colocar e depender de uma medida arrecadatória. Não dá. Então, me preocupa, porque, pelo seguinte... Porque o que eu percebo aqui é que vocês não seriam contrários ao aumento da isenção. Não, essa discussão ela é fácil. Essa discussão é fácil. Todo mundo aqui, se eu perguntar aqui para todo mundo, vocês são a favor de educação gratuita para a população brasileira de qualidade para 216 milhões de pessoas? Todo mundo aqui vai concordar. Saúde de qualidade, todo mundo vai concordar. Essa discussão ela é trivial, ela é fácil. Qual que é a discussão difícil? É o como. De onde vai vir o dinheiro? Esse que é o ponto. Então, eu quero que todo mundo ganhe 10 mil reais por mês? Claro que eu quero. A questão é como. Então, quando o Arthur Lira diz, está pacificado...
Isso é trivial, é lógico que está pacificado, todo mundo quer isso. Agora, essa discussão descolada do como não tem sentido. Só para finalizar, o Thomas Sowell diz o seguinte: a primeira regra da economia é a escassez. Por isso que é tão difícil as decisões. A primeira regra da política é esquecer a primeira regra da economia. Boa. Ô Zé Maria Trindade, e como é que você entende que Arthur Lira e a Câmara, os parlamentares, vão pacificar o como, que é a nossa principal discussão? Pois é, uma vez tem uma frase do Arthur Lira, quando ele ainda era presidente, ele diz o seguinte, que a base governista já estava formada e nós vamos aprovar tudo o que quisermos. Mas ele não era da base governista. Então, essa ideia, essa pacificação vem exatamente no sentido de aprovar essa isenção do imposto de renda e pronto, o governo que se vire para arrecadar o resto. Ninguém está interessado em aprovar essa história de taxar os mais ricos e de quem ganha mais. Porque quem ganha mais aí é deputado, a mulher do deputado, o filho do deputado. Então, ninguém está querendo taxar isso aí. E o que acontece? Essa é uma pauta de oposição sempre. Sempre a oposição tem essa pauta. E acho que o governo caiu numa armadilha dele mesmo em colocar esse assunto no Congresso Nacional. É claro que a isenção será aprovada. É claro que é uma pacificação. O que não há pacificação é como receber de volta esse dinheiro. Isso é muito difícil, porque é muito dinheiro, porque a base de arrecadação da pirâmide, a pirâmide salarial é assim, a base maior é aqui, então desconto, mesmo que pequeno na base, a arrecadação é muito grande. E os estados e municípios, principalmente os municípios, serão as grandes vítimas dessa história. É porque o fundo de participação dos municípios é formado com dinheiro do imposto de renda. Então, assim, o Congresso vai aprovar. Agora, taxar os mais ricos, não. Fala, Piperno, remate. Veja, até porque não é só uma questão de taxar quem está no topo da pirâmide. Da pirâmide de salários. É taxar outras formas, inclusive rendimentos. Então, há a possibilidade de fazer isso sim, porque é exatamente um público que paga alíquotas, eu diria que bastante generosas. Historicamente se falou sobre isso aqui no Brasil. Agora, há muitas estimativas, há muito chute. O Segré, por exemplo, anteontem a gente estava aqui discutindo, o Segré, por exemplo, não acredita que esse volume de recursos seja de apenas 27 bilhões de reais. Há muita gente que realmente concorda com a opinião do Segré, que esse volume pode ser, inclusive, maior. Da mesma forma que a gente acabou de ouvir aqui duas entidades relacionadas aos municípios com cifras absolutamente distintas uma da outra. 4,9 para 9 bilhões. Então, e para 3 da Fazenda. Agora, assim, há também outros setores da economia que, contrariando muito do que se imaginava por aí, eles continuam contribuindo muito. Por exemplo, a indústria, a arrecadação com a indústria. Então, eu acho que ainda a gente está no campo de algumas estimativas que vão acabar errando muito feio. Mas é muito perigoso depender de uma hipótese, assim, igual a indústria, ok. Por quê? Porque se você dessa isenção, você não tira de volta. E se você não tiver arrecadação, acabou, colapso fiscal no Brasil. E aí, sabe quem é que vai pagar a conta do colapso fiscal? Não sei se é colapso fiscal no Brasil. Piperno? A gente já está flertando com colapso fiscal. Depois te liberam, fica de fora do acordo deles. Piperno, a nossa dívida pública, de acordo com estimativas do próprio Banco Central, vai chegar a 80% do PIB. A do FMI, que usa uma metodologia... Quando? Final do ano que vem. Final deste ano, início do ano que vem. Então, eles estão errando tudo. Mas agora, mas a gente está muito próximo de 80% do PIB. Se a gente pegar o FMI, porque a estimativa do FMI considera os títulos da dívida pública em posse do Banco Central também na conta. E aí chega a 92% do PIB. A gente está falando de um patamar de dívida pública de país desenvolvido sem ser um país desenvolvido, que é muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maquininha de dólar. Então eles conseguem financiar aquela dívida pública deles gigantesca porque o mundo empresta dinheiro para os Estados Unidos. É muito fácil emprestar dinheiro para os Estados Unidos. É muito fácil financiar a dívida norte-americana. E a brasileira? Como é que você capta esse dinheiro
dinheiro do resto do mundo. Esse que é o grande problema. Então, se a gente não adotar medidas fiscais, a gente começa a flertar com um calote da dívida pública. Inclusive, a própria ministra Simone Tebet disse que em 2027 tem um shutdown, né? As contas públicas ali entrarão no vermelho, vão ter um grande problema. Então, a paralisação da máquina pública vai ter que ter uma nova ancoragem fiscal.